Oi, Carol! Saudades! A gente vai esperar só um pouquinho, tá bom? Só pro pessoal entrar. E aí eu já começo falando um pouquinho e a Vitória já vai entrar aqui pra conversar com a gente, tá bom? Vamos esperar uns 5 minutinhos. Oi, Carol! Melissa! Tudo bem? Pessoal, eu nunca fiz live, então qualquer coisa vocês me ajudam aqui, tá bom? Se eu apertar algum botão errado, vocês vão falando, tá? E a Lilica, tá bem? Bom, eu acho que muitos de vocês que estão aqui sabem que a gente se propõe. Tá, né? Saudades dela. Flávia, Raquel, tudo bem? Oi, Érica, tudo bem? Então vamos lá, eu vou começar. É que eu tô falando aqui. Vamos lá. Eu acho que vocês sabem que a gente se propõe a trabalhar com cães, né? Com cuidados especiais. E é muito comum a gente ver os tutores, quando vão hospedar os cães, a gente acaba vendo que eles compartilham, às vezes, da mesma patologia ou da mesma emoção, o quanto a gente transfere isso, o quanto eles absorvem isso, né? Então, eu assisti uma palestra da Vitória. Na verdade, ela não é brasileira, ela é argentina. E eu assisti uma palestra dela no ano passado e eu achei super interessante com o tema de comunicação intuitiva. E agora que tá todo mundo nesse confinamento, nesse isolamento, quantos cães estão sofrendo com isso tudo também, né? Então eu achei a proposta super interessante para trazer aqui para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com a gente. É, Ela vai falar dessa questão de como a gente transfere essas ansiedades, essas frustrações para os animais, né? E como eles absorvem tudo isso. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Daqui a pouco ela vai entrar aqui para falar com todo mundo. E aí eu vou falar mais pra frente, mas assim, a gente vai guardar as dúvidas mais pro final, deixar ela falar pra fluir, né, a live, pra não ficar cansativa pra ninguém. E depois, no final, eu vou anotando aqui as perguntas e no final a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Que eu acho que fica uma maneira mais fácil do pessoal acompanhar. Vamos esperar ela entrar aqui. Que horas são? Mais um minutinho. Oi, Márcia. Jaque. Já está muito escura a tela? Está dando para ver direitinho? Tudo bem? Vem aqui. Oi, Flávia. Tudo bom, Daiane? Oi, Jefferson, tudo bem? Vocês vão me matar, né? Eu falando oi pra todo mundo aqui.
Mas eu falei pra vocês, eu não sou muito boa dessas coisas não de live, viu? É mais a Vitória que vai falar, eu só tô aqui introduzindo o assunto. Saudades do Jorginho. Vamos deixar o pessoal entrar. A Sol, saudades da Sol. Oi, Mar Cunha, tudo bem? A Érica podia estar aqui me ajudando, na verdade, porque eu não sou. Enfim, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que meu negócio é animal e essa coisa aqui de live não é muito comigo, né? A Vitória, ela oscila, ela fica na Argentina e às vezes ela vem para o Brasil. Então, eu até conversei com ela, quando ela estiver aqui no Brasil, quem sabe ela pode ir lá no nosso espaço atender as pessoas, né? Como eu falei, muitas pessoas, às vezes a gente vê tutor chegando lá no Mania de Cachorro com diabetes e o cachorro é diabético, o tutor sofre de ansiedade, o cachorro também. Então, como é essa conexão, né, deles com a gente com eles, e como que a gente passa isso tudo energeticamente, né? O que a gente joga para o universo, o que eles absorvem. Muitas vezes eles acabam adoecendo também, às vezes junto com a gente, ou antes ou depois. Então, eu acho que é um assunto um pouco polêmico, assim, né? Não é aquela questão, é psicóloga de cachorro, não, não é nada disso, né? Eu acho que é uma questão de energia, quem acredita nisso consegue entender o quanto os animais acabam absorvendo isso mesmo, né? E quem tá mais próximo aí do seu bichinho, do seu cachorro, sabe que eles acabam pegando algumas coisas e sentindo. Então, o quanto a gente tá nesse momento preso aí no apartamento, na casa, eles junto com a gente, eles não devem estar entendendo nada, né, do que tá acontecendo. Por que que eles não podem mais passear como eles passeavam antes, ir na creche, que a gente tá morrendo de saudade dos cães lá da creche, né? Então, muitas vezes o proprietário já tem uma certa idade, não quer sair tanto de casa para não se expor e acaba deixando o cachorro hospedado lá com a gente, como eles sentem essa falta, né? Essa conexão aí com o proprietário. Então, o Logan passeia, né? Tá certo. Mas tem muita gente que acaba, às vezes, morando num lugar que tem uma concentração muito grande aí, né, de pessoas e acaba optando por não sair nesse momento. E como que fica o cachorro nessa situação, né? A Vitória tem um jeito muito calmo de falar, acho que vocês vão gostar. Ela vai ensinar, acho que uma técnica também de meditação pra gente fazer com os cães também, né? Então, nesse momento que vocês estão em casa, dá pra colocar isso em prática também. Agora que a gente tem mais tempo, dá para colocar em prática e deixar os cães mais calmos, não sofrerem tanto com esse isolamento, isso tudo que a gente está vivendo, né? Deixa eu ver que horas são. Acho que a Vitória já deve estar entrando já. Ela pediu para aguardar 5 minutinhos que ela ia entrar. E eu acho que vocês vão gostar bastante do trabalho dela, gente. Nossa, um monte de cachorro aqui, na verdade é gente que eu tô morrendo de saudade desses cachorros aqui. São mais incomodados que o cachorro, imagina que seja. Olha, na minha opinião, eu não trabalho com gato, né? Mas na minha opinião, eu acho que os gatos são muito mais sensíveis que os cães. Então eu acho que eles. Eu acredito, Má, que eles devem estar sofrendo mais, porque os cães já. Oi, tia! Tianinha. É, eu acho que os gatos são muito mais sensíveis e eu acho que eles sofrem mesmo muito, né? E mais do que os cães. Então eu acredito que os gatos
devem estar sentindo muito mais. Morrendo de saudade do Chico, Ana, das bagunças dele. Vamos ver, será que eu tenho que apertar algum botão? Não, né? Se a Vitória entrar, acho que vai aparecer aqui pra mim, não vai? Eu acho que os gatos têm uma questão bem antiga, né? Lá no Egito, que tem os santos, os deuses, né? Que tem os rostos de gato, às vezes, ou corpo. Então, eu acho que o gato é um animal que já é uma teoria bem mais antiga, assim, bem mais sensíveis, né? É verdade, Érica, também acho. Eu tenho certeza que a Anne tá amando. Acho que quando a Vitória entrar aqui vai dar pra ver, né? Érica, você sabe? Acho que sabe, né? Me dá uma dica aí. Oi, Mari. Então, gente, eu vou a Vitória aqui, nossa convidada. Oi, Vitória. Como que a gente faz você aparecer por aqui? É, entrou, vamos lá. Oi, Vitória. Olá, Tudo bem? como tudo e você? Tudo bom? Cheguei. Tem algum jeito que você fica em cima e eu fico embaixo? Não, 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 esse é o né? jeito, porque você é a hostess, como é que é? Anfitriã. Tá Anfitriã, tá bom. sempre em cima, né? Abre a porta. É que eu queria que você não ficasse com essas falas aí, né? Para não Letrinhas, ficar sim, muito. mas tudo bem. Eu Tá bom, também pesquisei, mas é o jeito mesmo. tá bom. Eu estava falando, Vitória, para todo mundo que a gente que se propõe a trabalhar com cães com cuidados especiais, a gente vê muito os tutores, né, que vão hospedar os cães lá com a gente. Aham. Que o cachorro acaba compartilhando dessa ansiedade ou às vezes da patologia, né? Então Uhum. eles acabam sendo muito parecidos, cão e tutor, né? Uhum. Então, que eu vi a sua palestra no passado e eu achei super interessante com esse assunto de comunicação intuitiva e que agora você se propôs a falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Vou Sim. apresentar a Vitória para todos vocês. A Vitória Ruiz, ela é psicóloga, ela é comunicadora intuitiva com os animais e ela também é criadora do programa Animais Nossos Espelhos, que depois vocês podem Uhum. entrar lá e conhecer um pouquinho melhor. Então, ela vai falar um pouquinho agora. E aí Uhum. eu vou anotando as perguntas aqui, quem tiver, e a gente vai deixar mais para o final para tirar as dúvidas, tá bom, gente? Para não Tá. interromper o assunto. Só vou pedir um minutinho, porque eu enfiei um negocinho no meu olho, está chorando um monte, um creminho. Tá Peraí, bom, vou tirar, só um minutinho. tá Você bom, pode ir vendo as perguntinhas, ok? tá bom. Eu vou anotar essa do gato, gente, para a gente conversar depois sobre os gatos, porque é bem interessante também, né? Essa questão da sensibilidade deles, que eu acho que é um assunto bem interessante. Fiquem à vontade para ao longo da live escrever e mandando perguntas, que eu tô aqui registrando tudo, tá bom? E aí, mais pro final, a gente vai tirando as dúvidas com ela. Como tá acontecendo nesse momento, essas coisas acontecem, né? Que Ver bom! no olho. Pronto. Eu enfiei. Conhece óleo 31?
Óleo 31? Sim, é uma mistura de óleos que são muito legais para ter clareza mental. Eu sempre coloco quando estou estudando, trabalhando. Aí eu fiz assim, entrou. Ah, não. Engraçado. Tudo bem. Vamos lá, Bem, Vitória. vamos lá, vamos lá. O assunto de hoje, como ajudar os nossos pets a aliviar a confusão que provoca esse Covid crise nesses momentos, né? Eu queria agradecer essa oportunidade de conhecer você, Eu Patrícia, assim, cara a cara, é, e a todas as admiro muito o seu pessoas. trabalho, viu, Vitória? Obrigada. Eu também o seu. E de todo mundo que está aqui compartilhando, porque não é todo mundo que tem a coragem, né, de trazer para a família voluntariamente, né, É. voluntariamente escolhendo um animal que precisa de cuidados especiais. E acho que todo mundo nesse canal é muito especial no bom Uhum, sentido, né, uhum, extraordinariamente especial no bom sentido. Então eu queria agradecer essa chance de compartilhar com vocês e também de aprender da sua realidade de mais de perto, uhum. tá? Então, mas eu escolhi trabalhar hoje nesse assunto. Primeiro, entender um pouquinho algumas das origens, né? Algumas das origens da confusão dos nossos pets. Ah, obrigada, Natinha. Você vê como as pessoas estão carinhosas lá. Mas eu vou focar um pouquinho na câmera, na lente da câmera, para poder ser breve e passar a minha mensagem, baseado nos casos que estou atendendo, nas conversas que estou tendo com muitos profissionais da área PET. E acho que é bastante urgente a gente entender algumas coisinhas e todo mundo tomar algumas atitudes que são muito simples de tomar, mas que podem trazer um grande alívio aos nossos animais, ok? Então eu não vou ler, né? Eu vou deixar com você, Patrícia, para no finalzinho recolher as perguntas, os comentários e tudo mais, ok? Então, vamos lá. Uma das origens, tá? Isso não é uma regra para todo mundo do mesmo jeito. Mas acontece que os animais, que nem nós, humanos, precisamos de estabilidade, tá? A gente fica confortável e relaxado nos ambientes que conhecemos, tá? Porque o mundo conhecido, as rotinas, os relacionamentos com as pessoas que conhecemos, nos trazem segurança, não há perigo, né? Essa é uma base bem fundamental da vida de todo ser vivo, na verdade, né? Então, o Covid o que fez é arrancar grande parte da nossa estabilidade e da nossa rotina. Então, está sendo um estresse muito alto para os humanos, né? Ter que achar uma nova normalidade na vida, certo? Mas temos muitos recursos, nós temos a palavra, nós temos entendimento, nós temos a nossa comunidade, a nossa família, que vamos construindo juntos uma nova maneira de lidar com os problemas, de estabelecer a nossa realidade novamente. Mas os animais têm a mesma necessidade que nós e a maioria deles não recebem informação do que está se passando. Por quê? O porquê de tanta mudança na vida deles, né? O porquê dos hábitos que são diferentes. Então, eles estão experimentando todas essas mudanças, como nós humanos, só que a maioria não tem o porquê. Então, isso cria uma confusão tão grande, Patrícia, tão grande que traz muito sofrimento. E isso é em geral, né, para todos os animais, né? Em geral, eu vejo que tem, eu não sei se é também a sua percepção, Patrícia, mas tem animais que precisam de mais informação que outros, né? Uhum. Outros tendem a estar muito mais relaxados, né? Não Sim. importa quem entra, quem sai, se o tutor entra ou sai, é tipo uma confiança básica, né? Acompanha Uhum. eles, né? E eles não estão tão a par de tudo que se passa. Mas tem outros animais que, mínima mudança, eles estão, que se passa. Tem que entender para Uhum. ficar relaxado. Que nem humanos, não é? Exato. Patrícia, a mesma coisa? É, é. Mesma Mesma coisa. coisa, né? É Mesma coisa incrível. é incrível entre nós humanos. Tem pessoas que precisam
de muita informação para ficar calmos. E tem outros que não, que eles lidam muito melhor com as novidades. Uhum. Mas, Patrícia, tem um ponto que tanto humanos quanto animais, um ponto na mudança de vida que todo mundo, todo ser vivo precisa dessa informação, tá? Essa é uma questão. A segunda questão, que é engraçado, porque é válido para humanos e também para animais. Eu falo como psicóloga de humanos, que eu estou ajudando muito essas pessoas humanas, e trabalhando também com os animais. Eu estou vendo, nossa, cada dia mais, que são mais as coisas que nos unem que as coisas que nos diferenciam, né? Que nos unem bem no profundo de nós, né? As diferenças superficiais estão na vista, são claras. Mas no coração dos sentimentos e tudo mais, a gente é muito mais parecido, Uhum. né, com os nossos pets. Muito. Então, essa segunda questão tem a ver com aqueles conflitos e até com aqueles traumas que os animais têm de base, que quando a rotina é estável, não há grandes perdas, tá tudo certinho, parece que esse trauma não está. Os animais se lidam bem com a segurança dos seus vínculos, né? Com um mundo estável, previsível, conhecido. Eles até que vão se acomodando e parece que está tudo bem. Mas nessa hora, onde o mundo ficou ao avesso, o que fica muito claro, muito patente em humanos e em animais são essas, vamos falar, feridas, traumas, conflitos, dores do passado, que eles abrem, eles não têm como esconder, eles estão lá. Né? Talvez porque alguma coisa do presente se parece bastante com alguma situação muito complicada, muito difícil do passado. Né? Talvez seja isso. Ou simplesmente a sensação, né, as emoções que despertam em nós ou nos nossos vínculos que se parecem muito àquilo que nós vivemos no passado. Então, é um momento onde é muito comum, tanto em humanos quanto em animais, ficar em contato com essas feridas muito profundas, até às vezes inconscientes, mas que agora não tem como, nós não temos como fugir dessas feridas, dentro de nós e nos nossos animais. Então, para ajudar os nossos animais, talvez esse seja um momento de abordar esses conflitos, essas dores, esses traumas antigos, né? Com as terapias, com os profissionais capacitados e tudo mais. Mas, em geral, a desorganização e a confusão pelas mudanças de rotina, pelas mudanças da vida, sem informação, é bastante mais simples de abordar. Então, a minha recomendação, e essa é a grande intenção dessa live, Patrícia, com você aqui, é dar umas dicas bem claras e pontuais. Eu falaria para todos os tutores fazerem. Todos, mesmo aqueles com pets muito estáveis e calminhos, porque pode ser que numa hora deixem de estar estáveis e calminhos. Então, para aplicar para todos os pets e logo observar se é suficiente. Se é suficiente, quer dizer que o estresse tinha a ver com grande parte, né? Falta de informação. Com essa informação, então vai aliviar. Os animais que continuam sofrendo muito, bom, acho que é bom fazer uma consulta com, né, os profissionais de confiança, né, de cada tutor. Uhum. Entendendo esse contexto, certo? Entendendo esta perspectiva. Mas uma das coisas que eu acho super importante, então, é talvez fazer uma lista. Eu adoro de listas e tarefinhas. Esqueci de falar, de trazer o diário de lives. Mas porque ajuda bastante a organizar toda a informação. Mas a primeira é fazer, em cada caso, em cada família, observar que mudanças a Covid crise, eu falo crise porque não é só um vírus, né? É toda uma mudança de mundo. Mas
que mudanças particulares têm trazido essa crise na vida do seu animal? Qualquer animal de qualquer espécie, idade, raça, tá? Mesmo um hamster, né? Uhum. Não podemos nessa hora subestimar a inteligência de nenhum animal. Todos os animais convivendo com você, num relacionamento emocional, num vínculo real, eu acho que vai precisar de tomar essa medida. Que é muito simples, que é falar, que é comunicar, mas que acredito tem que ser feito de uma maneira particular, que é essa que eu vou falar. Então, primeira coisa, então, quais são as mudanças? Talvez são mudanças pequenas que você não consegue a marca de ração de sempre, de todos os dias, teve que mudar porque é a marca que tem e é uma mudança. Então, explicar por que a comidinha não é a mesma, por que a frequência de passeios não é a mesma, o horário mudou, por que vocês não vão ser para o lugar de sempre? Vocês tiveram que mudar de lugar, de horário, de frequência de passeios, ou não tem passeio? Por que o lugar de fazer xixi mudou? Por tudo. Então, fazer uma lista das coisas pequenas ou grandes na perspectiva humana e entender. Primeiro, a pessoa precisa entender o porquê e logo comunicar. Essa é a ideia. Vamos ver comunicar como. É claro, né? Fica claro que os animais não se comunicam com as palavras, como nós. Mas nós estamos o tempo todo nos comunicando com eles. Como? Através das nossas emoções. As nossas emoções são comunicações para ele. São de fato. O que nós estamos sentindo gera uma vibração energética que eles pegam e compreendem. Então, é como se eles falassem: nossa, a minha tutora, meu tutor hoje está muito triste. Ok. É o equivalente a falar, né, entre nós: ó, Patrícia, hoje eu estou muito triste. Né? É o equivalente. Então, esse é um registro da comunicação que nós temos com eles. O outro registro de comunicação é os nossos pensamentos e as nossas palavras. Mas aqui o mágico, Patrícia, é que mesmo que nós não falemos em palavras, tristeza, né? Mesmo que não falemos, estamos pensando, esse pensamento tende a gerar imagens. Imagens, sabe como os filmes? Sim, sim, sim. Então, nós estamos o tempo todo criando mini-filmes com as nossas crenças e os nossos pensamentos. E esses mini-filmes estão se passando na tela do nosso campo energético. Né? Então, imagine uma bolha de energia que nos acompanha, cheia das imagens, emoções, de tudo. Temos em volta de nós tudo. Nós não enxergamos, mas eles enxergam, eles veem. Eles veem e eles reagem, porque é uma comunicação. Então, para aqueles que não são comunicadores intuitivos, treinados, podemos fazer uma coisa que é muito eficaz, que é, primeira coisa, é se preparar para se comunicar. E se preparar é tentar unificar toda a atenção, é como trazer todas as partes da nossa atenção dispersa, no supermercado que eu tenho que fazer amanhã, sabe? A preocupação de, eu não mandei esse e-mail, então alguém me esperando daqui meia hora, nossa, será que o que for, né? Nós estamos bastante. Patrícia, você reconhece isso? Eu Bastante. estou, muitas vezes. Nós Eu- estamos aqui, Exato. as nossas Bastante. obrigações são tantas, né? Nossos compromissos, nossos horários. Então, muitas vezes nós estamos na cadeira aqui na sala, mas uma parte da nossa atenção está no escritório, amanhã, a outra está na máquina de lavar. Será que está ligada, não está ligada? Uhum, É uhum, normal, é a nossa vida. uhum. Especialmente as mulheres, né? Cuidamos de tanta coisa ao mesmo tempo. Mas o que Os filhos, acontece? né? Os filhos, nossa, para quem Os tem filhos filho, filhos peludos, né? os filhos pelos. Nossa, o vizinho, os pacientes, os consultantes, temos muita coisa e tá tudo bem. Temos que cuidar Uhum, disso tudo. uhum. Só um pouquinho.
Ai, não, tudo bem. Então, ó, por exemplo, né? As coisas temos que cuidar em volta de nós. Então, mas o que acontece, esse é um bom exemplo, é na prática. Mas o que acontece então, que porções da nossa energia no nosso campo magnético vai para lá, vai para onde a nossa intenção e o nosso pensamento vai. Então, o que acaba acontecendo é que a nossa, vamos falar, a nossa força fica espalhada, nosso foco não está num ponto só. Nós precisamos, para falar com os nossos, comunicar com os nossos animais, porque às vezes nem precisa falar com palavras, né? Uhum. Mas para comunicarmos com eles, precisamos reunir toda a nossa energia e focalizar. Pensa num raio laser, né? Então, esse é o jeito de realmente ter aumentar as probabilidades que eles pesquem realmente o que nós estamos falando, ok? Então, a Uhum. primeira coisa é trazer toda a sua atenção para esse momento presente, focar e se concentrar nessa única intenção de conectar com o meu animal, né? De conectar Uhum. com ele. Nós não vamos fazer isso, sabe por quê, Patrícia? Porque eu já tenho a websérie oferecida. Você se inscreveu? Ai, Inscrevi. que bom! Olha só, eu Aguarde. queria aguardando os dois primeiros, as duas primeiras aulas já estão lá. As outras Ah, duas já? também. Já, ai, Ah, não tivemos entrar. tempo de escrever para convidar as pessoas, mas eu vou fazer isso hoje, se Deus quiser. Tá. Sabe o que eu queria? Deixar aqui escrito isso, o link de inscrição. Eu não sei se eu vou conseguir, como eu não sou anfitriã dessa Tá. live, acho que eu não consigo fixar. Será que você consegue? Sabe o que você tem que Mas, fazer? É eh, apertar lá, deixar já apertadinho os segundos. Aí tá, você fez? fiz. Legal, já sabia. Olha, descobri isso Não, tô hoje. entendendo tudo agora. Tudo curso acelerado, Patrícia, parabéns. Você parece Obrigada. já uma esperta. Não, é Uma porque eu já tô esperta. apertando vários botões aqui, já tô primeira live. Tá dando certo. Ah, primeira você já é esperta. No finalzinho eu te relembro os passos, então, para Ok. encerrar e tudo mais, ok? Então, aqui. Ai, obrigada, Natural Reiki Animal. Eu prometi que não ia olhar, mas você vê a distração. Ah, Então, eu recomendo para se acalmar, trazer a sua energia pertinho de você, focar, aí é como toda a sua força fica, realmente é como, imagina um laser, né? o Raio laser. laser é bem, é bem fininho, Uhum. pequenininho, justamente por ser tão pontual, essa é a força, né? Raio laser pode quebrar um diamante. A nossa energia vira assim. Nós podemos direcionar e ter muita força na nossa intenção quando estamos no momento presente. Por isso a meditação é uma ferramenta incrível de gestão do nosso poder, tá? Uhum. Então, eu aconselho você se cadastrar na websérie, escolher alguma das 4 meditações, já estão liberadas, eu vou mandar um e-mail essa noite. Especialmente a primeira, segunda e a terceira. Não, a quarta também, a coerência cardíaca também. Mas acho que a primeira e a segunda são as mais simples para fazer esse trabalho de comunicação com os nossos animais, ok? Uhum. Então, primeiro passo, focar, fazer essa pequena meditação ou técnica de respiração da websérie ou a ferramenta que te ajuda a te ancorar no momento presente. E o segundo passo é você falar ou não falar. Na verdade, Patrícia, falar ajuda porque nós estamos acostumados, tá? A comunicar com as palavras e é mais real para nós. Uhum. Mas não precisa, tá? Mas é falar com palavras cada razão da sua lista do porquê de cada mudança. Agora, tem duas coisas para prestar muita atenção antes de finalizar, porque essa é a estratégia completa. É evitar falar palavras ou frases negativas. Por exemplo, que nós estamos super acostumados na fala entre humanos. Por exemplo,
eu não vou te deixar, né? Nós tendemos a falar assim, não tem Uhum. problema, eu não vou chegar atrasada, eu não vou te deixar, eu não vou esquecer disso, fica tranquila, né? Nós tendemos a falar isso e tendemos a não falar, fica tranquila, eu vou lembrar, fica tranquila, eu vou ser pontual, fica tranquila, eu vou ficar, tá? Estou Uhum. transformando tudo que é negativo ao positivo. Uhum. Não é. Se a gente se observar, tendemos a falar no negativo, no que nós queremos evitar, e não no positivo. E o problema, entre nós não temos problema. Mas o que acontece com a comunicação com os animais é que quando nós falamos tranquilo, fofinho, eu não vou te abandonar, aparece abandonar, Uhum. abandonar. E aparecem as imagens relacionadas, inconscientes, subconscientes no nosso campo energético em relação ao abandono. E às vezes também, quando eu falo eu não vou te abandonar, despertam umas emoções de pena, de, sei lá, dor, né? Aparece o abandono no nosso campo e reagimos a isso, tenhamos consciência ou não. Então, Sim. acaba acontecendo que a comunicação para o nosso animal está relacionado com abandono e é tudo que não queremos, né? Não queremos passar para ele que ele tem que se preparar para um abandono. O jeito de evitar isso, Patrícia, então, é... Tá bom, eu quero falar... Temos que treinar um pouquinho, então, né? Porque estamos sendo... Vamos contra os nossos hábitos de comunicação. Então, você se prepara. Eu quero falar com ele sobre abandono. Então, eu vou ficar sempre aqui com você. Você vai ter seu lugar aqui na nossa família sempre. Nós te amamos. Você é parte da nossa vida e você vai estar sempre conosco. Uhum. Então, eu estou passando imagem para elaborar ou aliviar a dor em relação ao abandono. Tá? Vamos, Você está outro exemplo. O que muito no poderia ser? positivo. Exatamente. Você tem que se preparar a que você vai pensar no negativo, porque é o nosso hábito. É o nosso hábito. Então, tudo bem, não é para você ficar estressado ou se culpando. É só para prestar observar isso. Ok, aqui estou no negativo. Como eu vou traduzir isso para meu animalzinho? Vamos fazer um treinamento, porque às vezes não é tão fácil assim achar o positivo. Talvez as pessoas aqui poderão colocar um exemplo, ou Patrícia, você mesma, algum exemplo. Vamos entre todos fazer uma comunicação positiva. Vamos ver, vamos pensar. Pensa em alguma situação real com seu pet. Uma comunicação que você vai fazer hoje, depois dessa live. O que poderia ser? É, por exemplo, eu estive agora, Vitória, até se você puder me ajudar, eu estive agora 2 semanas fora, porque para tirar um pouco meus filhos do apartamento, eu fiquei 2 semanas na casa dos meus pais e eles ficaram no hotel que eu tenho, né? E agora eu já peguei eles, trouxe para casa com uma sensação de culpa, né? Porque eu deixei eles lá tanto tempo, porque eu não estou com eles. Então, o que eu busco fazer é abraçar, falar, não sei se é ruim falar que saudade que eu tava de você, né? Que gostoso ficar junto agora. Então, não sei Isso. como seria essa forma positiva de comunicação nesse sentido, né? Vamos ver, repete de novo. Vamos entender cada frase, se está no positivo ou não. Pode falar. Que saudade que eu estava de vocês. Isso é no Tá positivo? bom. Sim. Sim, porque aconteceu. O É. que acontece? Que mais? Pode falar. Eu mais abraço e beijo do que ficar Que verbalizando, é uma apertando. grande comunicação. Essa é uma grande comunicação. E para os animais que aceitam essa comunicação é muito boa, tá? É muito boa. Só que é insuficiente em termos de informação, né? Agora, você está falando da alegria da reunião com eles.
Na verdade, teríamos que treinar a comunicação prévia ao afastamento de vocês, que teria sido muito importante, porque essa é uma grande mudança. É a mudança, deixar de morar com você por X quantidade de dias, por X razão e que vai ter uma reunião. Esse é um caso muito importante você se comunicar. Muito, muito, muito. Especialmente para os animais que têm ansiedade de separação, que têm aquele fantasma, aquela insegurança do abandono, da história deles. Então vai acordar umas dores incríveis e podemos ajudá-los esclarecendo o que vai acontecer. Eu não falei, né? Talvez não seja necessária para esse público aqui. Talvez, por isso eu não lembrei, não sei. Mas isso tem a ver com as qualidades, né, dos animais. Né? A ciência já tem comprovado e aceitada a senciência, né, dos animais. Os animais como seres de sentimentos e compreensão. Só que às vezes não chegamos a compreender o grau de inteligência que eles têm e as necessidades que essa inteligência, né, traz nos animais. E compreender o seu mundo é uma das necessidades, não quero falar mais importantes, porque as necessidades eu acho que não tem hierarquia, né? Mas que é uma necessidade, que eu posso ver que é uma necessidade muito importante, com certeza, e muito insatisfeita. Eu canso de ver, andando na rua, quando eu andava, antes da quarentena, cães na porta das lojas, desesperados, mas desesperados, não entendendo por que eles estão lá. É Sim, porque sim. os humanos não temos esse hábito de falar, olhar para o olho e falar, olha, é o seguinte, eu vou entrar lá, eu vou comprar uma coisa e um pouquinho de tempo eu saio. Você fica aqui, relaxa, tudo bem. Eu acho que para muitos, não falo todos, mas para muitos animais, só isso faz toda a diferença. No esperar relaxado ou no esperar não sabendo o que vai acontecer. Né? Então, é uma necessidade muito profunda do animal compreender o que se passa na vida dele, na vida dos seus tutores, e muito insatisfeita porque não, acho que não chegamos realmente a compreender as pessoas, o importante que é. Ou talvez por vergonha, né, de falar com o animal. Que tem um estigma muito grande também, né? É, tem bastante gente que tem vergonha mesmo. Eu já perdi há tanto tempo essa vergonha que o pessoal às vezes olha para mim e fala: Você tá falando comigo? Não, tô falando com ela, minha cadela aqui embaixo. Tudo bem, eles vão pensar o quê? Mas tudo bem, eu priorizo a saúde mental da minha cadela mais do que as pessoas vão pensar de mim. Mas esse é um caminho pessoal de cada um, né? Em casa, quando não tem ninguém tá olhando, tá? Podemos treinar e podemos fazer dando todas as informações. Na rua, se você sentir vergonha ou realmente vai passar muito mal, ou não está preparado, tudo bem, você pode fazer mentalmente. Também é muito efetivo, né? Falar com as palavras na sua cabeça com a boca fechada. Tudo bem, os animais normalmente vão pegar essa informação, tá? Então, vamos treinar. Vamos treinar alguma situação concreta. Vamos ver, será que alguém aqui, não é meu caso, parece que tem muitos faladores de cães aqui no nosso, no Falaram nosso sobre gatos, chat. viu, Vitória? Se eles são mais sensíveis que os cães. Sensíveis em que sentido? De absorver mais essa fase que a gente está vivendo, eles sofrem mais do que os cães, dá para dizer isso? Eles são a tendência, né? Temos que ver a cada indivíduo em particular, né? Cada indivíduo em particular, mas a tendência é que os gatos são muito mais sensíveis às energias. Se estão sofrendo mais do que os cães, aí eu acho que temos que ver a cada caso, né? Porque tem gatos muito sensíveis que têm uma capacidade de gestão da sua energia muito alta e não estão sofrendo tanto quanto outros gatos. E a mesma coisa acontece com os cães.
Uhum. Tem tantos fatores envolvidos para que acho que não dá para comparar assim em geral, né? Uhum. Mas o que eu tenho certeza é que se todos os tutores tomarmos o cuidado de informar, de considerar, né, os nossos animais em casa, como consideramos as pessoas, né? Em Uhum. geral, você está convivendo com alguém, seja quem for, você não olha para a cara dele ou dela em silêncio e some. Uhum. Ninguém faz isso. Ninguém. É respeito, é cuidado pelo relacionamento, é falar, ok, eu tô saindo, volto. Minimamente a gente fala isso, né? Daqui a meia hora tô aqui de Sim. volta. Minimamente, né? Uhum. Uhum. Então, mas não fazemos com os nossos animais. Então, eu acho que se todo mundo fizer isso, especialmente nesse momento, não só em relação a quando você se afasta deles, mas em relação a todas as micro e grandes mudanças na vida dele, eles vão fazer, ah, que bom, esse mundo faz sentido de volta. Esse mundo Uhum. faz sentido de volta. Uhum. Então, eu queria treinar uma vez, porque eu dei o Tá. exemplo, né, da pontualidade, de sair, Uhum. não sair, mas vamos pensar, talvez aqui alguma pessoa em particular possa falar na necessidade de comunicar alguma mudança em particular. E vamos treinar todo mundo como passamos para o positivo. Vamos ver Tá. se alguém tem uma imaginação, ou Patrícia, você pode pensar uma, vamos ver. Eu vi que tem uma pessoa aqui, mas eu não sei se como seria o caso de comunicar com esse animal, que tem uma pessoa aqui que está falando que o gato começou, por causa da mudança da rotina em casa, ele começou a atacar, né? Então, isso entra? Como a gente pode se comunicar com um animal que teve uma mudança de comportamento tão grande assim, né? Por conta da mudança de rotina? Será que está sendo falado talvez de uma forma negativa com esse gato? Então, ou não está sendo nada falado? Não está Né? sendo Essa é a falado? pergunta. Então, nada É, falado. Para entender os casos particulares, assim, nesses problemas pontuais, precisamos conhecer muita coisa da história desse uhum, humano, dessa família humana, desse gato, analisar as energias. Eu não consigo nessa live fazer isso, porque isso é realmente um atendimento, né? sim, tem. Mas a minha sugestão é seguir esses passos que nós estamos falando agora e Uhum, observar. Porque tá. às vezes esse esclarecimento é suficiente para eles se acalmarem. Uhum, Tá? Às vezes é suficiente. O que eu posso. Aqui, a Erika está falando porque estamos mais em casa. Ok, vamos pegar esse exemplo, então, para treinar no positivo, tá? Mas, voltando ao gato que ataca, o que eu estou vendo é que muitos animais estão ficando com uma sensação de muita impotência por não ter o que normalmente tinham e a Covid crise tirou deles, tá? uhum, Então, no aspecto pessoal, fora a tensão e o estresse das energias dos humanos. Eu estou falando dos problemas pessoais dos pets, né? Muitos falam, é como se falassem, eu vou traduzir, é como se falassem, mas nossa, mas o que está acontecendo que eu não consigo fazer o que fazia? Né? E uhum, aqueles que têm um caráter forte, eles começam a ficar com raiva. Mas por baixo da raiva tem muita impotência, sabe? E também muita insegurança. E embaixo de tudo isso, muito medo. É isso que nós vamos atacar comunicando, tá? Pelo menos uma parte, tá? A outra vai ficar a capacidade de adaptação que cada animal tem à nova vida, né? Mas essa impotência, esse porquê, mas porquê, pode ser tirado só comunicando. Cada tutor na sua casa, ok? uhum. Então, acho que respondi um pouquinho dessa situação do gato que ataca, né? Mas então, como é que a pergunta seria, a comunicação seria explicar por que estamos tanto em casa e não saímos trabalhar, Eu certo? acho que até tem muitos tutores que não estão conseguindo passear tanto com os cães, né? E eles se sentem, Exatamente. os cães também acabam ficando mais em casa, também sentem mal, né? Exatamente. Exatamente. Essa seria uma outra fonte de impotência e raiva. Você vê, Uhum, tem tantas fontes de estresse para um animal hoje que é muito difícil saber
é o peso de cada um. Mas eu acho que aos pouquinhos dá para ir esclarecendo, aliviando, né, um pouquinho o animal. Comunicar eliminar a confusão é uma fonte de estresse que cada um em casa pode fazer todos os dias, a cada momento, né, quando for necessário. Então, como Patrícia, no positivo você comunicaria essa questão do tutor não sair mais para o escritório e ficar em casa? É uma excelente pergunta. Vamos treinar. Ninguém tem uma Dá resposta. umas dicas, Vitória. O que Oi? que você acha? Dá umas dicas pra gente de como E- fazer. Então, seria positivo. Você jogou Tudo pra mim, bem. eu queria saber, assim, como que eu posso fazer isso? Então, nós falamos evitar o negativo, né? E falar em positivo. Então, É, mas nesse caso, nesse caso, mas tem casos que não é assim, que você vai ter que falar, eu não saio de casa, porque tudo bem, não é, está saindo, né? é. Mas aqui seria, então, eu vou trabalhar aqui em casa, Uhum, pois, e aí a razão, né? Porque, como eu estou explicando os animais, o Covid-19 não faz nenhum sentido, né, como palavra. Mas uhum, o que eu passo como ideia é a ameaça, o perigo lá fora. Eu projeto imagens de um perigo lá fora, tá? uhum. Eu mostro a imagem de um humano lá fora, ficando doente como uma gripe, sabe? Ah, tá. Espirrando com uma gripe, ficando energeticamente fraco, e logo tem que entrar em casa e deitar. Então eu mostro as casas vazias, as ruas vazias, tá? Uhum. Os parques vazios. Eu mostro todas as famílias na vizinhança, como se fosse um filme, né? Ou você pode falar, todas as pessoas aqui no bairro, na cidade, todas estão ficando em casa, e você mostra, né, a imagem das pessoas em casa, as ruas e os parques vazios, para proteger-se. Para não, e aí mostra a sensação de ficar doente, né? Para não ficar doente, porque quem está fora pode ficar doente. Então, estamos nos cuidando aqui, por isso eu trabalho aqui em casa. Uhum. E não vou para o escritório. Aí você pode imaginar o escritório vazio e todas as pessoas nas suas casas. Eu faria assim, por exemplo. Tá. Esse não é um exemplo tão claro enquanto evitar o negativo. Eu vou dar um exemplo de onde é importante evitar o negativo. Por exemplo, quando eu falo para um cão, não atravesse a rua, Uhum. né? Nós gritamos, não atravesse a rua. E estamos dando força, reforçando a ideia de atravessar. E gera-se no nosso campo imagem de atravessar. Nós queremos que Uhum. ele fique, né? Então, a comunicação seria: fique do meu lado, fique Uhum. desse lado da calçada, Uhum. fique aqui até, e você marca o limite do fio da calçada, até aqui. Esse é o Uhum. limite, você fica até aqui. Então aí eu estou comunicando no positivo, Uhum. tá? Esse também seria um bom exemplo de Sim, evitar o negativo nesse caso, tá? tá. Patrícia, em relação a você, então a comunicação seria bom fazer antes de você ir embora da tua casa, antes de deixar seus cães no hotel. Explicar, Então, né? e explicar. Então, sabe o que é importante, Patrícia? Explicar por que eles vão se afastar, você vai se afastar, por quanto tempo e aonde você vai, Uhum. em positivo. O tempo, lembra que o tempo, eles não entendem segunda, terça, quarta, lunes, martes, miércoles, não entendem. Eles Uhum. entendem ciclos de sol e de lua, que é o que a natureza marca, né? Então você pode falar quantas luas você vai estar fora. Isso Uhum. eles entendem, Uhum. tá bom? É Então, por tão quê? lindo, né? O ser humano podia ser assim, né? Sim, tem pessoas que falam. Comunicação é tão Tem pessoas. linda, né? Entre eles, está tão longe do que a gente consegue compreender, né?
Mais ou menos. Eu acho que quanto mais uma pessoa treina esse tipo de comunicação, mais começa a vivenciar isso na sua vida, no seu dia a dia, e começa a ser uma comunicação com os humanos também. Você Uhum. começa a prestar atenção às emoções que esse ser humano na tua frente está sentindo, aquelas que você está sentindo e está comunicando para essa pessoa, começa a perceber o estado do corpo, começa a perceber até os pensamentos que não está falando essa pessoa. Na verdade, começa a ser um nível de profundidade da comunicação que um ser humano leva para ele mesmo, para todos os outros humanos, para a vida dele sempre. Essa é a grande magia dessa Uhum. comunicação. Patrícia, sabe por quê? Uhum. Porque esse nível de comunicação não é só dos animais, não é só dos pets, é nosso e está acontecendo o tempo todo, mas como o mar, né? Na profundidade da comunicação. Está acontecendo muita coisa a um nível externo, audível, as nossas palavras, mas ao mesmo tempo, nós, por exemplo, aqui nessa live, estamos trocando muitas imagens, muitas emoções, muitas sensações, muitas crenças, muitas vivências nossas que estão sendo partilhadas. Só que como não estamos prestando tanta atenção, parece que não está lá, mas ela está lá. Uhum. Então, o grande segredo de comunicação com o animal é prestar atenção a todos esses processos mais subconscientes, mais silenciosos, e olhar para eles e validá-los como uma coisa real. É uma Uhum. questão mais de hábito, eu falaria, Patrícia, né? Eu acho que a meditação que você falou lá da websérie, né, que você colocou, talvez ajude bastante a entrar em contato com isso, né? É, exatamente. Entrar em contato com esse nível de troca ou comunicação que acontece o tempo todo entre humanos, entre animais, entre todos os seres, mas que esquecemos essa conexão, mas está lá disponível para todo mundo o tempo todo, Uhum. né? Então, voltamos aos passinhos para fechar essa primeira parte, antes de ver algumas perguntinhas. Então, seria meditar para trazer o foco para o momento presente, a nossa atenção para falar com os nossos animais, meditando, em alguma das meditações da websérie, né? SOS Pet é uma opção. A outra é decidir o que eu quero falar e transformar em aspectos positivos, não nos negativos que eu quero evitar. Se Uhum. puder e quiser treinar, focar nas imagens que você quer projetar a cada momento, se não simplesmente falar e dar as informações o mais completas que você puder, né? Em termos de o porquê está acontecendo o que está acontecendo, quanto tempo se envolver, período de tempo em relação a luas, se for, né? Uhum. E o futuro também, se puder, né? Quanto mais isso vai ficar acontecendo, vai rolar, vai acontecer. Uhum. Basicamente, seria isso. Agora, a última coisa que é super importante e que uma pessoa fazendo isso sem tomar em consideração o que eu vou falar agora pode trazer ainda mais confusão é estar alinhado, o que eu falo, uma comunicação íntegra. É realmente você estar sentindo que aquilo que você está pensando. Porque não adianta muito você, por exemplo, se afastar dos seus animais, porque você considera, né, que é necessário deixar eles num hotel e você ir para outro lugar e falar com a boca ou projetar imagens que está tudo bem, que vocês vão se reunir daqui a 5 luas ou dias, está tudo bem, mas você está sentindo uma dor, uma insegurança, uma culpa enorme. Uhum. Essa é uma comunicação que vai deixar eles muito confusos, porque eles vão pegar a sua insegurança